Se você perguntasse hoje para Ricardo como que era a vida dele, ele ia descrever como monótona, vazia, talvez uma vida de rotina, e que ele não era feliz. Porém, nem sempre foi assim. E por que nem sempre foi assim? Porque Ricardo, como todo jovem brasileiro, quando na sua juventude ele queria conquistar coisas, ele queria ser alguém, ele tinha objetivos e planos para a sua vida. Porém, por causa das cobranças de todos que estavam ao seu redor, um dia ele olhou para si mesmo e falou assim: hoje eu vou aceitar a primeira oportunidade de trabalho que tiver na minha frente. E assim foi. Ricardo aceitou então a primeira oportunidade que estava na sua frente de trabalho. E se passaram 38 anos, até que um dia algo ia mudar a vida de Ricardo. Mais uma vez ele levantou às 6:30 da manhã e toda aquela rotina. Mas quando ele estava a caminho do seu trabalho, ele avistou de longe um rapaz que estava caminhando em sua direção. E esse rapaz, ele tinha um cartaz escrito: oportunidade. Você quer mudar de vida? Ele olhou aquilo e ficou meio desconfiado, afinal nada na vida dele foi muito fácil. Mas para sua surpresa, aquele cara não só carregava um cartaz, como estava chegando até ele, estava caminhando em sua direção. Ricardo então ficou apreensivo, porém, aquele rapaz estendeu a mão e disse: Ricardo, você quer mudar de vida? E ele então, não entendendo o que estava acontecendo, ele começou a falar o seu discurso, porque toda vez que alguém perguntava: cara, por que você não muda de vida? Por que você não procura um trabalho melhor? Por que você não faz coisas além do que você faz hoje? Ele respondia sempre a mesma coisa: olha, faz 38 anos que eu estou aqui. Faz 38 anos que eu faço sempre a mesma coisa. E quando eu penso em mudar de vida ou melhorar, eu lembro quão velho eu estou e quantas pessoas melhores que eu, quantas pessoas mais capacitadas do que eu podem melhorar de vida. Mas aquele cara gentilmente sorriu para Ricardo e falou: não, você não entendeu. Eu estou perguntando se você quer mudar de vida. Você está tendo a oportunidade de mudar de vida. Ricardo então, ele dá um sorriso e parece que tudo volta a ter esperança ao seu redor. E ele estende a mão e fala: eu quero. E a partir dali então, tudo muda na vida de Ricardo. E começa uma oportunidade única na vida dele de escrever uma nova história. É muito fictício isso, né? Se a gente olhar. Parece aquelas historinhas mesmo de livro. Mas a Bíblia nos relata um cara que era assim. E que às vezes, sem perceber, nós nos encontramos como esse rapaz, que estava 38 anos esperando por um milagre. Que estava 38 anos esperando uma oportunidade e um convite de viver uma nova vida, amém? Queria convidar vocês a abrirem lá no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 1. Amém? A palavra do Senhor, ela fala assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Nós vimos então que a Bíblia nos fala a história. Eu modifiquei um pouquinho para trazer um pouco na nossa realidade. Mas esse paralítico, ele se encontrava naquele tanque esperando um milagre há 38 anos. Há 38 anos que ele estava ali sem nenhuma resposta e vivendo dia a dia, o comodismo do dia a dia. A vida dele não tinha muita novidade, afinal era uma espera constante. E quantas vezes nós também vivemos em certas áreas da nossa vida uma espera constante?
Quantas vezes nós vivemos em certas áreas da nossa vida como se nada mais acontecesse, como se não houvesse esperança. Mas aqui nós vimos que um dia Jesus vai até o encontro dele e oferece uma oportunidade para aquele rapaz mudar de vida. E assim acontece comigo e com você. Jesus ele vem ao nosso encontro e nos oferece uma oportunidade para nós mudarmos de vida. Mas nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre essa história e rapidamente eu quero destacar algumas lições que eu aprendo com essa passagem. Que, gente, essa passagem eu já li muitas vezes. E quando o pastor Hudson ele me chamou para pregar a série de mensagens e pediu para eu escolher um personagem, eu escolhi esse personagem e eu fui estudar sobre ele, eu vi o quão parecido muitas vezes eu sou com esse personagem, com esse paralítico. Quantas vezes as coisas na minha vida elas não caminham, porque eu estou como esse paralítico. Quantas vezes as coisas na minha vida elas não andam, porque assim como esse paralítico, eu estou sentado, esperando, focado no meu problema. E nessa noite eu quero destacar algumas lições que eu aprendo com essa história. A primeira lição que eu quero destacar nessa noite é que eu paraliso a minha vida com Deus quando eu dou mais crédito pela opinião das pessoas do que naquilo que Deus fala acerca de mim. Muitas vezes nós deixamos de viver a plenitude da vida com Deus, muitas vezes nós deixamos de viver com Deus coisas extraordinárias com Deus, porque nós estamos muito mais focados no que as pessoas estão dizendo do que naquilo que Jesus está dizendo ou diz ao nosso respeito. E por que eu falo isso? Porque nós vemos que Jesus chega para esse paralítico e ele faz uma simples pergunta: quer ser curado? E esse paralítico então começa a contar uma história. Olha, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque lá. Segundo alguns estudiosos, o versículo 4, na Bíblia original, ele não existe. Por quê? Porque muitos acreditam que, na verdade, nesse tanque existiam canos por debaixo deste tanque, que uma vez ou outra eram ligados, e com isso agitava a água, e por isso ela borbulhava. Então muitos acreditam que essa história, que o anjo descia e se movia as águas e muitas pessoas eram curadas, não passava de crendice, não passava de uma lenda que existiu na cidade. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Se pessoas foram curadas através desse tanque ou não, não temos como saber. Mas uma coisa eu sei: ao ser questionado por Jesus, esse paralítico ele deu mais ênfase no que as pessoas diziam do que quem estava conversando com ele. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação, com a nossa imagem, do que aquilo que Jesus está nos mandando fazer. Muitas vezes nós damos mais ênfase no que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, no que a palavra está dizendo a nosso respeito. Mas nós precisamos mudar isso. Porque enquanto nós dermos ouvido para que as pessoas dizem a nosso respeito, a nossa vida com Cristo será paralisada em determinado momento. Porque, meu querido, um dia eu sou de São Paulo e eu vim para o Carisma, e o que eu mais ouvi foi pessoas falando assim: você é doido. Você vai deixar o seu trabalho, você vai deixar a sua casa, você vai deixar a sua família, quem vai cuidar da sua família, quem vai fazer o que você faz aqui? E os jovens da igreja: não, cara, você vai ser consagrado a pastor daqui a um tempo. Eu fazia seminário, já fazia 2 anos, seminário teológico, faltava só mais 2 anos para eu me formar. Meu pastor me falou assim: João, você vai jogar 2 anos no lixo, para ir para quê? Para se aventurar? Mas eu estava convicto do que Deus tinha falado para mim. Eu estava convicto do que Deus tinha falado no meu coração. Eu não estava interessado no que as pessoas estavam dizendo ou não, que o que era mais importante para mim, que era a bênção da minha mãe, eu tinha. E é uma palavra, uma convicção. Muitas vezes nós estamos paralisados por conta disso, porque nós damos crédito no que as pessoas estão dizendo. Só que nós não podemos mais viver assim. Nós não podemos mais viver dessa maneira, dando crédito no que as pessoas dizem. Nas crendices. Olha, mas você vai largar o emprego para viver pela fé? Não, porque eu conheço um fulano que só passou necessidade. O problema é de fulano. Se você tem uma palavra, Deus não vai lhe deixar faltar nada. Nossa, mas agora você é doido, você já trabalha a semana toda e de domingo ainda você vai se voluntariar na igreja, porque um dia eu também fui assim e eu não aguentei não, eu tive que sair.
o problema é dele que teve que sair, porque se Deus tem colocado o desejo no seu coração, Deus vai te dar o descanso. Mas nós não podemos dar crédito só no que as pessoas dizem, mas sim naquele que está falando conosco, amém? Segunda lição que eu aprendo é que eu paraliso na minha caminhada com Cristo quando eu foco mais nos meus problemas do que na solução deles. Muitas vezes hoje a gente encontra pessoas frustradas na igreja, pessoas frustradas na sua caminhada com Deus, porque eles estão focados demais nos problemas e esquecem daqueles que podem solucionar todas as coisas. Porque a gente vê aqui que Jesus, novamente trazendo aqui, que Jesus ele fala, você quer ser curado? E o que o paralítico faz? Assim como o Ricardo também fez ao ter a oportunidade. Ele começa a dar um monte de motivos que o fazia estar ali até então. Ele começa a falar toda aquela frustração que estava em seu coração. E com isso ele não tinha focado na simples pergunta, quer ser curado? Quantas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós estamos buscando respostas de Deus e parece que nada acontece, parece que Deus nem tem falado, não está falando conosco. Será que Deus não está falando conosco ou nós estamos tão focados no nosso problema que nós não estamos parando para ouvir a Deus? O que acontece, gente? Muitas e muitas vezes durante a minha caminhada cristã, e acontece até hoje, eu sei que vai acontecer muitas vezes, eu esqueço daquele que pode solucionar todas as coisas, e eu foco muito mais no meu problema, e eu fico ansioso por causa do meu problema. E agora, como vai ser? Gente, quando eu me formei no Carisma, eu endoideci o Ruth e a Renata, que eu falava, não vou ficar, não posso ficar, mas como que vai ser? E eles falavam, João, calma, é um processo. Não tem nada de processo, não, eu preciso ir embora, como que eu vou me sustentar? Mas não, eu não vou trabalhar na igreja, eu não vou conseguir trabalhar na igreja. Eles, João, calma. Porque por um determinado momento eu foquei tanto no meu problema, que eu esqueci que aquele que me mandou vir, é Ele que me sustenta. Aquele que me mandou vir, era Ele que determinava todas as coisas na minha vida. Às vezes você está paralisado, eu estou paralisado na minha vida com Deus, porque eu estou olhando tanto para o meu problema, que eu esqueço de olhar para Deus, que eu esqueço de olhar para Cristo. João, você está falando isso, mas eu oro tanto, eu tenho buscado tanto. Mas querido, algo que eu tenho aprendido é que a oração é uma via de mão dupla. Eu falo e eu escuto. Mas quando eu foco muito no meu problema, eu só quero falar. E eu esqueço de parar e escutar o que Deus está me dizendo. Eu esqueço de parar e refletir naquilo que Deus está querendo me mostrar. Eu esqueço de parar para analisar o que Deus está querendo me ensinar. Nós não podemos focar nos nossos problemas, como esse paralítico fez. Nós temos que focar naquele que pode solucionar todas as coisas, amém? E algo que Deus falou muito comigo foi que não importa o meu muito falar diante da dificuldade, e sim a minha postura quando as lutas vêm. Porque às vezes aí, quando a gente está passando por luta, a gente só quer falar, mas esquece de se posicionar. Então, se você está passando por luta nessa noite, é hora de você se posicionar e não mais ficar falando. Foque naquele que pode solucionar todos os seus problemas, amém? A terceira lição que eu aprendo: eu me torno paralítico com a minha vida com Deus quando eu deixo a minha vida com Deus cair na rotina. A gente vê que João ele vai relatar que esse paralítico estava 38 anos naquela condição. E daí muitas vezes a gente passa batido por essa informação, desses 38 anos. Mas João ele vai relatar isso não é porque ele quer que a gente tenha essa informação, para a gente ficar sabendo mais, não. É porque João, se você for estudar essa passagem mais a fundo, João está fazendo um paralelo com a vida do povo de Israel, que estava paralisado em sua caminhada cristã, por não acreditarem em Cristo. Então, mais do que uma cura física, Jesus aqui estava curando o espiritual desse homem. E muitas vezes nós estamos também paralisados na nossa vida, porque nós estamos caindo na rotina da nossa vida com Deus. Mas é impossível, meu querido, a gente ter uma vida diária com Deus e ainda assim viver na rotina. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela fala que todos os dias a misericórdia do Senhor ela se renova sobre mim. Ou seja, todos os dias eu tenho a oportunidade de viver algo novo com Deus.
Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos nos alimentando de experiências do passado. Porque nós estamos com preguiça de buscar o novo de Deus todos os dias. Que nós estamos acomodados na nossa vida espiritual. E é interessante que Jesus, ao curar esse paralítico, Jesus ele fala assim: levanta, pega a tua cama e anda. E eu sempre me questionei isso, porque eu falava assim, era mais fácil falar assim: levanta e anda, né? Que ficar carregando a cama por onde for. Mas por que Jesus faz isso? Porque por toda vez que aquele paralítico olhasse para a cama que ele carregava, ele ia lembrar da onde Deus tirou ele, quem fez o milagre na vida dele e para onde ele não poderia mais voltar. E muitas vezes nós insistimos em ficar voltando no nosso passado. Muitas vezes Jesus já nos curou de tanta enfermidade espiritual, física, já curou tantas vezes nosso coração, mas nós estamos o quê? Vira e mexe voltando para o nosso passado. Nós estamos deixando com que o comodismo faça com que a nossa vida com Deus fique na rotina. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos levantar. E querido, não é fácil não. Eu falo por mim quantas e quantas vezes é difícil você orar, é difícil você ler a Bíblia, é difícil você jejuar, é difícil, muitas vezes não tem aquele momento prazeroso, tem dia que você não quer. Mas nós precisamos vencer isso. Nós precisamos romper conosco mesmo, se nós queremos andar na nossa caminhada com Cristo, se nós queremos caminhar com Ele todos os dias, se nós queremos viver coisas novas com Ele, é necessário romper com o comodismo na minha vida. Que hoje é fácil demais eu esquecer essas coisas e eu ficar nas redes sociais. Gente, eu sou assim, eu quero confessar pecado aqui, mas quem me conhece sabe, eu sou viciadíssimo em rede social. Eu fico assim, o dia inteiro no Instagram, aquele trem lá, o dia inteiro. E eu já tentei fazer jejum, já tentei, eu até consigo ficar um dia, no outro dia é forte, é demais. Mas é a nossa geração é assim. Talvez poucos aqui discordem de mim, mas a nossa geração, que vira e mexe, o tempo ocioso nosso, é até o ocupado também, mesmo quando está ocupado, a gente tira um tempinho para mexer, que eu sou assim. Mas a maioria, sobrou um tempinho, para onde que eu corro? Pro celular. Ah, estou sem nada para fazer? Celular. Domingo, gente, se você quer ter curtida na sua foto, posta no domingo. Que domingo, o que acontece? Domingo está todo mundo ansioso, almoçou, está em casa, sem nada para fazer, vai fazer o quê? Dá uma olhadinha no Instagram, viu sua foto, curte. Ó, tô dando consultoria aqui de graça hoje, tá? De rede social. Mas é verdade, gente. Porque os nossos tempos livres hoje nós temos gasto com rede social. Quando na verdade a gente precisa gastar mais tempo com Deus. Quando na verdade nós precisamos conhecer mais a Deus. E como que eu conheço alguém? Gastando tempo. Não deixando cair na rotina. Não deixando com que as coisas que não têm importância, que não têm valor, tomem conta do meu tempo com Deus. Mas nós estamos fazendo ao contrário. Eu tenho feito ao contrário muitas vezes. Só que precisamos mudar isso. Nós estamos vivendo numa geração que tem clamado por Deus. Uma geração que tem sede e fome por Deus. Uma geração que quer viver o extraordinário de Deus. Mas é fácil eu postar frases de efeito sobre o extraordinário de Deus, mas não gastar tempo para viver isso no dia a dia. Sabe por quê, querido? Porque vai ter dia que não vai acontecer nada demais. Vai ter dia que o seu extraordinário, sabe o que vai ser? Você acordar no mesmo dia, no mesmo horário, você fazer a mesma coisa da sua rotina e você ter que enxergar a mão de Deus nisso. Nós precisamos não deixar com que a nossa vida com Deus fique na rotina. Porque quantas vezes eu acordei e falava: Deus, obrigado, mais um dia. Não, mais um dia. Porque Deus, nossa, obrigado, né? Mas nada de novo está acontecendo de novo. Nada, tá tudo sempre a mesma coisa. Final de semana é culto da juventude, nada mais importa, célula. Nossa, Deus, estou cansado. Mas por quê? Porque eu estava esquecendo de ver o extraordinário nas coisas ordinárias. Eu estava esquecendo de ver que cada amanhecer na minha vida é um milagre diferente. Que cada vez que nós abrimos os nossos olhos, é um despertar diferente, é um milagre diferente.
Por isso que nós precisamos viver todos os dias com Cristo. Por isso que nós precisamos buscar todos os dias andar em novidade com Deus, buscar o novo de Deus, nos alimentar das experiências do hoje, do agora, e parar de nos alimentarmos das experiências do passado. O Hudson vive falando aqui sobre pessoas que muitas vezes caminham e vivem falando: olha, porque antes eu orava bastante, porque antes eu fazia isso, porque antes eu fazia aquilo, porque antes eu jejuava, porque antes eu lia a Bíblia, porque antes eu gastava tempo. Querido, toda vez que nós olhamos para o passado com esse saudosismo, nós estamos declarando, ainda que inconscientemente, que o Deus que fez ontem não é o mesmo que tem poder para fazer hoje. Só que Deus pode fazer muito mais do que um dia Ele fez no passado. Esses dias eu até comentei, a gente foi numa viagem missionária para a juventude, e eu fui lá também, e eu tive a oportunidade de dar a palavra e eu falei algo, que esses dias não sei quantos viram, que viralizou um vídeo de uma jovem que voltou a andar, que ela estava na cadeira de roda, o pessoal começou a orar, daqui a pouco a menina sai correndo assim. E daí, você entrar no Instagram, cara, todo mundo compartilhando vídeo. Todo mundo compartilhando vídeo, amém, glória a Deus. Mas sabe o que entristeceu meu coração? É que coisas assim deviam ser normais e naturais também para você. O problema é que nós estamos nos espantando com coisas que deviam ser natural. O problema é que nós achamos que os movimentos que estão surgindo têm mais poder para fazer alguma coisa do que os cultos de domingo. O problema é que nós estamos caindo no comodismo na nossa vida com Deus. E nós não podemos mais admitir isso. Que o Deus que fez ontem é o mesmo que fez hoje. Amém? Outra lição que eu aprendo é que eu me torno paralítico na minha caminhada com Deus quando eu não entendo o suficiente sobre a graça de Deus na minha vida. Muitas vezes nós deixamos de servir a casa do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus. Por quê? Ah, Deus, porque eu não sou bom nisso. Ah, Deus, porque eu sou tão ruim. Porque Deus, por que não o outro? Por que não o meu irmão? Mas, meu querido, se Deus te escolheu, não é porque realmente você tem algo bom, mas foi pela graça. Deus nos escolheu porque nós tínhamos algo de incomum. Deus nos escolheu pela graça. E isso que deve mover o nosso coração. Eu não estou aqui hoje porque eu falo bem, porque eu tenho uma boa retórica ou qualquer coisa. Eu estou aqui hoje porque é pela graça. Foi a graça. Que eu de mim mesmo não tenho nada, não sou nada. Você não é nada, você não tem nada. Porque se nós formos ver essa passagem, a Bíblia não fala que o paralítico estava ali e viu Jesus e mostrou uma fé que poderia o curar. Não, Jesus estava andando e, sabendo da situação daquele cara, vai até ele, vai ao seu encontro e faz uma simples pergunta: quer ser curado? Jesus não fala quais são os seus dons e seus talentos. O que você tem para me oferecer? Como que eu posso contar com você? Não. Jesus só faz uma pergunta: quer ser curado? Graça. Não tinha nada especial nele, assim como não tem nada de especial em mim e você. Só que nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de negligenciar o nosso chamado, porque realmente nós não somos capazes. Mas quando eu entendo que não sou eu, é Deus. Quando eu entendo que não é sobre mim, é sobre Ele, tudo começa a fazer sentido. Eu começo a me dispor para cumprir o chamado de Cristo sobre a minha vida. E eu começo a caminhar para o chamado de Deus. Eu começo a caminhar para o centro da vontade de Deus. Porque eu começo a entender que é sobre graça. É a graça. Não sou eu, não é você. É a graça de Deus. E se nós quisermos andar na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos entender que todos os dias é sobre a graça. Todos os dias é a graça. Não sou eu, não é você. É a graça de Deus que nos capacita a fazer aquilo que nós estamos fazendo. É a graça de Deus que nos faz andar para o centro da vontade dEle. Amém? E a quinta lição que eu aprendo nessa noite é que eu me torno paralítico quando eu não creio nas palavras que saem da boca de Cristo. Jesus é simples, gente. Deus é simples, porque nós queremos complicar muitas vezes as coisas.
E eu muitas vezes compliquei as coisas com Deus. Muitas vezes na minha caminhada eu compliquei o meu relacionamento com Cristo. Mas Ele é simples. E Ele chega para esse paralítico e faz apenas uma pergunta: queres ser curado? E a palavra fala que o cara começa a contar a história e Jesus fala assim: não, quer ser curado? Ele fala: quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. A gente não vê que o paralítico continuou sentado ou deitado. A gente vê que o quê? Que o paralítico creu na palavra que saiu da boca de Cristo. E ele se levantou e começou a caminhar. Muitas vezes nós estamos paralisados na nossa caminhada com Cristo, porque nós não estamos acreditando nas palavras que saem da boca de Jesus. Querido, se Jesus falou que nós somos curados, então nós somos curados. Se Jesus falou que nós somos perdoados, por que nós estamos insistindo em carregar conosco o peso da culpa? Se Jesus falou que nós vamos fazer, por que nós estamos duvidando? Se Jesus falou que Ele vai te sustentar, por que muitas vezes você fica ansioso? Se Jesus disse que vai te levar, por que ficar questionando? E se Ele disse que nós somos filhos, sejamos filhos. Precisamos ser filhos. Precisamos crer nas palavras que saem da boca de Cristo. Amém? Tem uma historinha, uma pequena história, que eu gostaria de contar nessa noite, de um recruta que correu atrás do cavalo fugitivo de Napoleão e o capturou. Quando ele levou o animal de volta ao imperador, Napoleão lhe agradeceu da seguinte maneira: obrigado, capitão. Com apenas uma palavra, o recruta foi promovido. Quando o imperador disse aquilo, o recruta acreditou. Ele foi até o quartel, escolheu um novo uniforme e o vestiu, foi até o alojamento dos oficiais e escolheu uma cama. Depois se dirigiu ao rancho dos oficiais e comeu. Ele acreditou porque o imperador disse. E porque muitas vezes eu e você não estamos acreditando naquilo que Cristo tem dito a nosso respeito. Nós precisamos acreditar nas palavras que saem da boca de Cristo a nosso respeito. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite e você não sofre de nenhuma enfermidade. Você fala assim: não, João, estou aqui andando, correndo, caminhando, falando, mas a sua vida com Cristo está paralisada. O seu relacionamento com Deus não tem andado mais. A sua vida com Cristo tem caído na rotina. Talvez você tenha dado mais crédito no que as pessoas têm dito ao seu respeito, nas crendices, do que na palavra de Cristo. Talvez você ainda não está entendendo o suficiente sobre graça. Talvez você não está crendo no que Deus está dizendo de você. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos caminhar. A gente viu na historinha que eu contei que Ricardo, ele creu, estendeu a mão e foi viver a oportunidade que aquele homem estava abrindo para ele. Nós precisamos viver a oportunidade que Cristo tem nos dado nessa noite. Nós precisamos viver a oportunidade que Cristo está nos trazendo nessa noite, de caminhar, de levantar, de viver coisas novas, de buscar a vontade dEle, de correr em direção ao nosso chamado, de correr em direção à vontade dEle, de viver no centro da vontade de Deus. E hoje à tarde eu estava no meu quarto e de repente eu fui que nem doido na cozinha. Os meninos lá moram em República, os meninos cozinhando, e eu falei assim: alguma coisa está acontecendo. Deles, o que? Eles ficaram todos assustados. Eu falei: não sei, Deus está mandando eu orar. Alguma coisa, eu preciso, não, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou entrar lá, eu preciso orar, porque alguma coisa está acontecendo. E eu fui orar e eu entendi que nada estava acontecendo, assim, de extraordinário, mas Deus queria falar algo que eu ainda não tinha entendido sobre essa passagem. Sabe o que é, querido? Que quando esse paralítico ele levanta e ele anda, por causa de uma palavra de Cristo, ele só não recupera a sua saúde física, mas ele recupera a sua sensibilidade. Ele começa a sentir as suas pernas de novo. Ele começa a pisar e a ver que há uma sensibilidade. Nossa geração tem perdido essa sensibilidade, mas Deus está nos chamando
para ter essa sensibilidade novamente. Sensibilidade de ouvir o chamado, sensibilidade para entender a vontade dele, sensibilidade para realmente pararmos tudo que estamos fazendo para orar, sensibilidade para interceder, sensibilidade para saber quais as decisões tomar, sensibilidade. Nós precisamos retornar à nossa sensibilidade, amém? Queria te convidar para ficar de pé no seu lugar.